Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: confie em Deus, viva com justiça e sua colheita será cheia de esperança e salvação. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós confiamos em Deus, eu não preciso saber como as coisas elas vão acontecer. Para mim basta uma única coisa: a certeza de que Deus vai fazer acontecer no momento certo e do jeito certo. Então o meu coração ele se tranquiliza, porque o meu espírito ele está alinhado com os pensamentos de Deus. A minha mente está pensando igual a palavra de Deus nos ensina. O meu coração ele se tranquiliza porque a presença do Espírito Santo me dá uma paz. Então, tudo aquilo que antes nós sonhávamos, pensando que precisava acontecer alguma coisa, e a nossa vida sempre ela é feita de acontecimentos. O problema é que os acontecimentos do mundo sempre são ilusões, porque nós criamos uma expectativa muito grande em como seriam as coisas quando elas acontecessem, mas na maior parte do tempo não está acontecendo nada. E nós entramos num estado de desespero, querendo fazer com que essas coisas pudessem acontecer, sem olhar a consequência de tudo aquilo que nós fizemos. E a palavra, ela nos ensina que existe a lei da semeadura. Você pode escolher exatamente qual semente você quer plantar, mas no final do tempo, a única coisa que você vai colher é a semente que você plantou. E o que é ser justo e o que é a justiça? A justiça é a garantia que o que você plantar, você vai colher. No meio do caminho, não adianta você querer mudar de ideia e falar: poxa, mas não era isso que eu queria. Mas foi isso que você escolheu. Então nós nos tornamos responsáveis pelas nossas escolhas. E eu posso escolher errado? Posso. O que eu não posso é deixar de reconhecer que eu escolhi errado ou querer pegar a semente de outra pessoa que plantou a semente certa, ou querer culpar outra pessoa pelas sementes que eu plantei. Então, normalmente, quando nós não temos sabedoria, nós damos um poder ao mal gigantesco, achando que o mal está interessado na nossa vida. Quando nós não temos Jesus, nós já somos do mal. Esse é o ponto principal que você precisa entender. Aonde não existe luz, só existe escuridão. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se eu não estou com Jesus, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não me arrependi, se eu faço as coisas e ao invés de colocar a culpa em mim, eu coloco a culpa nas outras pessoas. Mas uma coisa é fato: no final, você vai colher o que você plantou. E você pode confiar em Deus ou pode confiar nos homens. Quantas vezes você já foi enganado? Quantas vezes já mentiram para você? Quantas vezes você pensou que seria demais e seria muito bom e no final não foi? Quantas vezes você não foi enganado pelos seus próprios interesses? Então não adianta às vezes a gente ficar imaginando como as coisas seriam, porque a verdade ela é uma só. A maioria das pessoas elas vivem fora do tempo presente. Você está ali, começa a observar as pessoas à sua volta. Elas estão sempre vivendo fora. Ou elas estão lá no passado, tentando reviver algo que já não se pode mais viver, que não se pode mais modificar, que não tem como, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Ou ela está lá no futuro, vivendo coisas que são inexistentes também, imaginando coisas que não teriam. E o que está no agora, que poderia ser modificado, que poderia ser entregue a Deus, não é feito nada. Se a gente vai lá em Jó, Jó 4, versículo 6 a 9, a palavra do Senhor ela diz assim: o seu temor a Deus não lhe dá confiança?
a sua vida correta não enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus o destrói na sua ira. Então Jó, vocês conhecem a história dele. Jó, a vida dele foi entregue ao diabo para poder ser provado que Jó não adorava o Senhor pelas coisas que ele tinha, mas por quem Deus era. Então o diabo tocou na vida financeira de Jó, tocou na família de Jó, tocou na saúde de Jó, ele tocou em todas as coisas. Mas nada disso pôde mudar o estado do coração dele. Ele se manteve fiel, ele se manteve acreditando nas promessas de Deus. E chega um ponto que os amigos começam a questionar ele, querendo saber o que estava acontecendo e a razão, e querendo explicar todas essas coisas. Então nem sempre aquilo que nós vemos as pessoas dizendo a nós refletem exatamente os pensamentos de Deus e a justiça de Deus. Mas tem certos indicativos que dá pra gente tomar muito bem, porque tem coisas que eu não consigo entender. A primeira dela, se a gente olha lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito Santo. Então Deus, ele diz, olha, quem tiver com o meu Espírito vai sentir essas coisas. Quem não tiver com o meu Espírito vai sentir essas coisas. Então tudo aquilo que é bom vem da presença do Espírito Santo. Tudo aquilo que é mal vem pela ausência. Então tá, você está se sentindo bem ou está se sentindo mal? Na sua ideia, na sua mente, você acha que Deus está perto ou Deus está longe? Você tem conseguido fazer as coisas do jeito certo ou do jeito errado? Você se sente tranquilo, se sente em paz? Tem conseguido comer? Qual é a tua relação com as coisas que você tem oportunidade? Você sente necessidade de beber? Você sente necessidade de comer mais do que o necessário? Você sente necessidade de um remédio para poder equilibrar a tua vida dentro de um padrão? Porque às vezes a gente consegue reconhecer o mal em todo mundo. A gente consegue reconhecer o mal nas outras famílias, nas outras pessoas, mas é incapaz de olhar dentro da nossa própria casa e ver que um filho não tem o comportamento e nem os sentimentos da presença de Deus, que a esposa também não partilha desses sentimentos, e você mesmo. Só que são pessoas que se determinam cristãs. Então ou a gente olha Cristo à luz da palavra, ou esse Cristo ele fica meio vazio e meio perdido, em promessas que nunca vão acontecer. Porque se você não tem fé, fica complicado. Porque para Deus poder trabalhar na nossa vida, nós precisamos acreditar que Ele existe. O seu temor a Deus não lhe dá confiança? Então olha que ele ligou. Temor a Deus. O que é temor a Deus? É respeito a Deus. Você não fica preocupado com a opinião de outras pessoas? É como se você tivesse um medo de que aquelas pessoas soubessem alguma coisa ou mudassem a imagem que elas têm de você e de alguma forma viessem te julgar. Então, o temor é justamente isso, quando eu me preocupo com o que Deus vai pensar. Então eu deixo de fazer as coisas baseado no que eu creio que Deus vai pensar e não querendo desagradar a Deus. Então, quando eu tenho esse tipo de comportamento, o que ele desperta na minha vida? Confiança. E tem gente que é muito desconfiada. Nossa, tudo que você fala, a pessoa quer que prova, quer que mostra, quer na hora. Ela não confia. Se passou um momento que ela não pode controlar as coisas, ela entra em parafuso. Então, ou ela controla todas as coisas, ou o diabo controla a mente dela, colocando desconfiança, colocando pensamentos que vai contra. Por isso que existe o ciúme, porque ela não confia na outra pessoa. Ela é capaz de entregar o corpo para outra pessoa, é capaz de subir no altar para colocar um anel no dedo da pessoa, é capaz de beijar a boca da outra pessoa. Mas se ela não estiver perto, ela acha que aquela pessoa vai aprontar alguma coisa. E normalmente esse comportamento é espelho. Aquilo que eu acho que o outro faz é aquilo que eu quero fazer. Porque se dentro de mim não existe esse pensamento, como eu posso projetar no outro? Então a maldade, ela está nos olhos de quem vê. Ela faz parte da vida de quem pensa dessa forma, de quem nunca questionou esses pensamentos, de quem não conhece a palavra e nunca viu o Espírito Santo. Porque quem nunca viu a luz não acredita que ela existe, porque ela está acostumada com a escuridão e com as trevas. A sua vida correta não enche de esperança?
Poxa, se você está fazendo tudo certo, se você tem se dedicado, se você tem dado o seu máximo, se você tem feito da forma que Deus ensina, você tem lido a palavra de Deus, você passou pelo processo de arrependimento, você tem gasto as suas coisas com sabedoria, você tem conseguido ajudar as outras pessoas, você tem controlado aquilo que você tem vivido, a tua relação com todas as coisas, elas têm mudado. Então tudo aquilo que antes era vaidade, tudo aquilo que era descontrole já não existe mais. Então aquele desejo que tinha de pornografia, aquele descontrole emocional e aquelas lágrimas e aquele choro e aquela loucura já não tem mais parte dentro da tua vida. Então isso é sinal de uma coisa, que você está fazendo a forma do jeito que Deus ensina, porque esse sentimento não tem em qualquer pessoa. Não é por isso que as pessoas elas vão num psicólogo tentando encontrar esse equilíbrio emocional, tirar essa descompensação, e é justamente isso que Deus nos dá. Então, se eu confio em Deus, porque eu tenho temor, se eu vivo uma vida correta, eu tenho esperança, porque eu tenho a capacidade de esperar. E eu não apenas espero, eu espero sem sofrer. Esperar sem sofrer é ter paciência. Enquanto eu estou esperando, eu não fico impaciente. Você vê como os nossos sentimentos, eles caminham na direção de Deus. Então, se eu vivo uma vida dessa forma, o que será que eu tenho plantado? Coisas boas ou coisas ruins? Você acha que no meu futuro eu vou colher o quê? Amor ou ódio? Isso não quer dizer que, porque eu faço tudo certo, eu vou chegar no final a prosperidade dessa vida, porque Deus não é isso que Ele prometeu. Deus, Ele prometeu satisfação, poder, liberdade. Então as coisas que Deus promete não é aquilo que você pensa que precisa por vaidade, mas é você estar satisfeito com tudo que você tem, estar satisfeito com quem você é, você passar pela vida das pessoas como Cristo passou na vida daquele povo, causando transformação. Por quê? Porque você é um servo bom e fiel. Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Então aqui ele está falando sobre o quê? Sobre a lei da semeadura. Então não tem como uma coisa ser outra. E às vezes você está olhando a tua vida e se questionando, poxa, mas não é justo? E você sabe onde é o maior pecado que a gente pode se atentar? É comparar a nossa vida com a vida das outras pessoas e aí eu querer ser justo. Aí eu quero dizer que, olha, ela plantou isso, mas ela devia estar colhendo outra coisa. E eu plantei isso, eu devia estar colhendo outra coisa. A justiça é o que não permite você colher algo diferente do que você plantou. Então, se você, às vezes, hoje, no dia de hoje, tem colhido coisas que você não gostaria, lá atrás você plantou essas coisas. Mas a diferença é que daqui para frente você tem plantado coisas novas. E quando a gente se arrepende, eu não preciso muitas vezes colher aquilo. Porque Deus ele já vai lá e vem tirando, e vem podando, e vem queimando, e vai arrumando essas coisas dentro de nós. E aí sim a nossa vida ela vai mudando. Então a vida que Deus te deu é sobre você, não é sobre os outros. Não é para você ficar pedindo oração para Deus mudar as outras pessoas porque você se acha bom demais e os outros ruins. Porque eu tenho certeza que todos nós somos pecadores e não existe um melhor do que o outro. Existem pessoas que servem a Deus, existem pessoas que servem ao diabo. E eu nunca vou conseguir compensar uma coisa com a outra. Então eu posso limpar a minha casa certinho, eu posso ajudar as pessoas, eu posso dar uma marmita para os outros, posso fazer tudo. Só que chega na hora de obedecer a Deus, eu não obedeço. Eu obedeço ao diabo. Fico fazendo fofoca, fico fazendo intriga, fico com desconfiança, fico jogando uma pessoa contra a outra, quero falar que uma pessoa é boa e a outra não, sem olhar que eu sou essa pessoa. E não é porque eu faço bem financeiramente ou porque eu ajudo outras pessoas que isso me dá o direito de ser mal. É aqui que chega o ponto mais louco da coisa. Deus abençoa a tua vida e ao invés de você viver na plenitude de Deus e do Espírito Santo, você quer fazer o bem na forma material, mas quer fazer o mal na forma espiritual. Porque é como se você se bastasse pelo bem que você faz na carne e no Espírito não fosse necessário. Sabe, não tem sentido isso. Ou eu faço o bem da forma completa para mim poder colher da forma completa, ou o que vai acontecer? A desgraça vai vir na minha vida. É uma dor que começa num lugar, é uma dor que começa no outro, daqui um pouco você vai no médico, o médico faz um diagnóstico, a hora que você vê, você está num quadro que você não sabe o que fazer.
E nesse momento você começa a repensar na tua vida, entra naquele estado de desespero. Só que se Deus te cura, o que acontece depois? É como se nada tivesse acontecido. Olha quantas pessoas não passaram pelo Covid. Quantas pessoas não perderam as suas vidas. Mas quantas pessoas não quase chegaram lá e voltaram. E estão aí do mesmo jeito. Sabe? Então esses processos traumáticos nem sempre são o suficiente. Ou nós nos arrependemos de dentro para fora, ou pode acontecer fora o que quiser, que não vai adiantar. Vai viver de doença em doença, de cirurgia em cirurgia, de operação em operação, de trabalho em trabalho, de relacionamento em relacionamento, disso em disso, daquilo e nunca vai dar certo. Por quê? Porque não colocou Deus no lugar certo. Não tem plantado as coisas certas. Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça só colhem maldade e desgraça. Então, é nítido que você vai conseguir perceber que na vida dessas pessoas é só ruindade. E não só na vida delas, mas de quem vive junto, porque é impossível você estar na presença do Espírito Santo e ficar perto de uma pessoa que ela fica mentindo, de uma pessoa que ela é invejosa. Quantas vezes você já não entrou dentro de um lugar e falou, nossa, a energia aqui tá pesada, hein? Lugarzinho pesado. Mas quantas vezes você foi essa energia que entrou e pesou o lugar? Só que isso a gente não vê. A gente tem a capacidade de ver a luz que está além de nós. Porque a luz, ela não está em nós. Mas eu preciso ver a escuridão que está dentro de mim. Eu preciso passar por um processo de arrependimento, que é de reconhecimento. E eu chegar nas pessoas e falar, olha, você me desculpa, eu te julguei, eu te condenei, eu falei coisas que eu não devia falar, eu fiz brincadeiras, eu insinuei, eu irritei, eu isso, eu aquilo. Então o que eu faço de certo é o certo, o que eu faço de errado é errado. Não adianta eu achar que um compensa o outro, não adianta eu achar que Deus entende, Deus ele não entende. Se Deus aceitasse a desobediência, Adão e Eva estavam vivendo no paraíso até hoje. Então ou você escolhe a quem você vai ouvir, a quem você vai servir, se é a cobra ou ao Senhor. Se você vai comer esse fruto do bem ou do mal, se você vai ficar se mantendo no paraíso. E aí você escolhe. Então exatamente todo o mal, toda inveja, toda fofoca, toda ganância, tudo aquilo que você fez para prejudicar, toda a palavra torpe, tudo aquilo, tudo que você fez, você vai colher a desgraça disso. Você vai colher e não adianta. Você pode achar que ninguém está vendo, mas Deus está vendo todas as coisas. E o temor é justamente isso, eu saber que Deus está vendo. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Chega um momento que Deus vai executar todas as coisas, que as trombetas elas vão tocar, que o fogo vai cair do céu, que a paciência tem o limite. Deus ele vai mandar os profetas, ele vai mandar as pessoas, ele vai mandar o aviso, ele vai mandar para que você tenha a oportunidade de se arrepender, porque a palavra deixa muito bem clara, Jesus ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar. Cara, então se você está recebendo uma mensagem sobre a misericórdia de Deus, não é sobre você, mas é sobre a natureza de Deus, não é sobre o que você faz de certo, mas é sobre o que você faz de errado. Então você consegue olhar a vida de todas as pessoas, a mulher de todo mundo não presta, mas não consegue ver a tua. Não consegue ver o teu marido que não presta. Consegue pontuar e rotular o filho de todo mundo, mas não consegue olhar o teu próprio filho. Não consegue ser justo com quem é justo. Porque na ânsia de agradar o errado, a gente começa a dar coisas a quem não merece. E não porque essa pessoa ela se arrependeu, mas porque quer agradar como? Pela matéria. Então olha como um pai que vive longe de um filho, ele acha que se ele paga a comida, paga as coisas e dá o brinquedo, ele está fazendo a parte dele. E o filho chora por quê? Porque ele queria a presença do pai. Uma coisa não compensa a outra e não quer dizer que uma coisa não é importante, a outra não. É que são coisas diferentes, de importâncias diferentes. Um não substitui o outro, mas ambos se complementam. Ninguém vai num psicólogo para falar, olha, o meu pai não me deu comida, ou não me deu roupa, nem nada, mas as pessoas elas vão lá para reclamar sobre as experiências emocionais que ela viu outras crianças tendo e ela não teve. Que os irmãos cresceram numa casa e o filho foi enviado para um orfanato, por internato, para algum lugar, para viver muito longe. E aí acha que quem ficou teve um benefício e quem se foi teve um malefício. Mas o que a gente precisa entender é que isso era o plano de Deus. Então nós não viemos mais nessa vida para encontrar um culpado e um responsável, mas para dizer, olha, apesar de tudo que aconteceu, a misericórdia de Deus, ela me alcançou.
Se a gente vai ler em Oséias 10, versículo 12 a 14, a palavra do Senhor ela diz assim: Eu lhe disse, preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é o tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Mas, em vez disso, vocês plantaram a maldade e colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e no grande número dos seus soldados, e por isso a guerra chegará até vocês e as suas fortalezas serão destruídas. Então Oséias, ele era um profeta, e os profetas eles tinham um papel: direcionar o povo para mais perto de Deus. Quando o povo começava a se afastar e começava a acreditar em coisas que não passavam pelas mãos do Senhor. Preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Então, o que eu preciso plantar? Justiça. E o que é a justiça? É eu fazer o certo do jeito certo. Ah, mas como eu sei que é o certo do jeito certo? Porque eu faço e fico em paz. Eu não preciso conhecer a palavra para saber o que é certo. Quando eu faço alguma coisa que é errada, eu não me arrependo. Tem gente que é orgulhosa. Ah, eu não peço perdão porque me fez. Cara, você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Só que você vai viver com o inferno dentro do teu coração. Então fique à vontade. Eu não ligo que as pessoas elas façam mal, que elas mintam. Eu não ligo. Porque quando deita na cama, quando tá ali vivendo, cara, o inferno tá queimando no coração delas. Então, eu vou trocar a paz de Deus, a justiça de Deus e a confiança que eu tenho em Deus para dizer meia dúzia de verdades para quem não quer aceitar? Ah, não adianta, cansado. Nossa, cansado. Porque eu já insisti desse jeito a vida inteira. Sabe, não adianta. Se você acha que porque você tem a razão isso significa alguma coisa, não significa nada. Esse mundo ele é injusto. E as pessoas que seguem o Senhor, elas vão ser odiadas. E tá tudo bem. Se Jesus já nos avisou que seria assim, eu vou querer rotar um evangelho onde eu tenho mais moralidade, onde eu amo todo mundo, onde não tem problema o evangelho da porta larga, porque isso, porque... Cara, eu vou seguir no passinho do pianinho. Porque Jesus ele fez uma promessa, ó, o campo tá aqui. Se você semear a justiça, você vai colher bênção. E essas bênçãos, elas vão ser produzidas pelo amor. Quem é o amor? Deus é o amor. Se eu estiver falando amor, se eu estiver pensando em uma pessoa misericórdia, está repreendido. Sempre que você ouvir a palavra amor, você lembra de Jesus. Não associe a palavra amor a pessoas, associe a Deus. Se você enxergar comportamentos de amor, é Jesus que está nessa pessoa. Porém, esses comportamentos, para serem genuínos, eles não podem estar atrelados aos seus próprios interesses. Porque se tiver, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai vir cobrar o que ela te fez, porque ela te ajudou, porque ela te deu, porque ela te serviu. Enquanto o amor de Deus não cobra nada, porque a nossa recompensa vem de Deus. Seria algo impensável eu chegar numa pessoa porque eu servi baseado na vontade de Deus, querer cobrar alguma coisa dela. Isso é loucura. Pois já é o tempo de vocês voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva de bênção. Então olha que existia um povo que estava longe de Deus, que Deus estava fazendo uma profecia para ele, olha, vamos começar a plantar de novo as coisas na vida de vocês? Só que uma coisa que a gente não percebe é uma coisa que todo produtor, toda pessoa que planta, ela sabe, que não adianta ela ter a semente se não tiver a água. Não adianta, se não chover, não nasce. E olha o que Deus está falando, ó, a parte de vocês é colocar a semente na terra. A minha parte é mandar a chuva. E eu vou mandar a chuva em abundância. E o que vocês plantaram, essas sementes de amor, elas vão nascer. Vai acontecer. E eu farei sobre vocês a chuva da salvação. E contra quem nós devemos ser salvos? De nós mesmos. Dessa vida do inferno, dos nossos desejos, da nossa mente, de tudo aquilo que nos escraviza. Se você olha uma pessoa num bote lá no meio do mar
sozinha, à deriva. Quando alguém chega, ela está sendo salva. Essa é a nossa vida, nós vivemos à deriva, esperando que alguma alma caridosa olhe para nós. Só que nós nunca pensamos que essa pessoa é Deus. Nós sempre colocamos esse helicóptero que vai chegar a nos salvar como sendo alguma coisa. Ou é o remédio, ou é o médico, ou é o relacionamento, ou é o filho, ou é a herança, ou é o salário, ou é o emprego, ou é mudar de cidade, ou é mudar de casa, ou é mudar de alguma coisa, ou é isso, ou é fazer a cirurgia, ou é não sei o quê, ou é não sei o quê. Então, nunca é Deus que vai vir nesse helicóptero. Sempre é alguma coisa. E olha o que Deus ele vai falar embaixo. Ele preparou todo esse cenário. Falou, olha, eu tenho isso para oferecer para vocês. Sabe o que eles fizeram para Deus? Eu não quero. Mas em vez disso, vocês plantaram a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Então, ao invés de olhar aquilo que Deus prometeu, eles quiseram viver atrás dos seus próprios interesses. Eles quiseram determinar o que eles iriam plantar, o que seria certo, o que não seria, o que seria justo, o que não seria, o que seria correto e o que não seria. E o mal é justamente isso. É eu tomar uma liberdade que eu não tenho porque eu acho que a vida é minha e o que eu tenho é meu. Sem lembrar que tudo que eu tenho foi Deus, que Deus, independente da forma que chegou até mim, foi Deus que mandou. Porque se isso fosse normal para todo mundo, não existia mendigo na rua, não existia tiozinho muito louco, não existia essa maldade, não existia nada. Porque às vezes a gente quer cobrar Deus pelo mal do mundo e não consegue reconhecer o próprio mal que está dentro da gente. E se você acha que o copinho de cerveja, o cigarrinho, as coisas que você faz hoje não tem problema, vai no AA, vai no alcoólatra, vai numa clínica de recuperação e pergunta para aquelas pessoas se lá atrás ele achava que aquele baseado ia fazer tanto problema. Pergunta para uma pessoa que está dentro de um hospital com efisema pulmonar porque fumou a vida inteira se ela imaginou que aquele cigarro ia tirar a vida dela, tirar a cor da pele dela, tirar o brilho do dente dela. Pergunta lá se ele imaginava que aquele copinho de cerveja, com aquele cigarrinho maroto ia fazer tanto estrago como fez na vida. Pergunta. Então a questão é que nós nunca achamos que o mal é o mal, que as coisas têm problema. Então a gente sempre vai escalando, destruindo as coisas, arrebentando todas as coisas. Então ficou muito bem claro. Eles plantaram a maldade, colheram a injustiça e comeram dos frutos da mentira, porque eles acreditaram em tudo aquilo que não era o certo, achando que aquilo ia trazer alguma vantagem. Os frutos da mentira, eu achar que aquele helicóptero que vai me resgatar não é Deus, mas é alguma coisa que Deus fez. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e no grande número dos seus soldados. Então onde estava a esperança deles? Nos carros de guerra. Porque nós temos um exército top, ninguém vai ganhar a gente. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores oportunidades, os melhores produtos. Eu tenho o melhor telefone, eu moro no condomínio, meu carro é mara, eu tenho isso, meu filho estuda numa escola particular, faz diversas coisas e não sei o que. Então ele vai ser um sucesso. Vai, tá cheio de sucesso andando pra rua pelo aí. Tá lotado. Eu só vejo sucesso. Só vejo sucesso. Eu não sei o que vai ser daqui pra frente, mas vejo sucesso. Se você consegue ver, você semeou num campo de injustiça. Porque aonde que vai chegar uma pessoa que faz aquilo que é contrário a Deus? É no inferno. Ou você crê num Deus, ou você se torna injusto. Por quê? Porque você quer sacrificar o filho dos outros, mas não sacrifica o seu. Você quer sacrificar a relação dos outros, mas não sacrifica a sua. Você quer falar da vida dos outros, mas você mesmo não faz nada. E aí, onde está a tua esperança? Se as trombetas começassem a tocar hoje, o que seria da tua vida? Para onde você iria? Será que teria tempo? Será que dá tempo para mudar? Claro que dá. Só que o tempo é o agora. Ou você toma essa consciência do agora, ou amanhã não reclama. Não reclama se você continua acreditando que as coisas vão vir pelas coisas, mas não vão. E por isso a guerra chegará até vocês e as suas fortalezas serão destruídas, os seus sonhos serão destruídos, aquilo que você tem medo é o que vai acontecer, aquilo que você evita é o que vai acontecer, aquilo que você não quer é o que vai acontecer, aquilo que você tenta distrair a atenção é o que vai acontecer. Então que fique muito bem claro, onde tem que estar a nossa esperança no Senhor, quem é a nossa salvação é o Senhor.
Essa vida o que vale? Não vale de nada. Esse mundo jaz no maligno. O que é o importante? Servir ao Senhor, adorar ao Senhor, amar ao Senhor, se arrepender de todo o mal, de tudo aquilo que nós plantamos, de toda injustiça que nós fizemos, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Então olha como as passagens elas são muito bem claras. Não adianta você olhar pedindo para Deus abrir uma porta se toda vez você fecha essa porta e não deixa Deus entrar. Não adianta você colocar a tua esperança que se você tivesse o dinheiro para pagar, a coisa para fazer, não ia adiantar nada. A destruição ela vai chegar na tua vida. E você só vai sair desse ciclo quando você passar pelo vale, pelas sombras da morte e continuar confiando em Deus. Quando você não souber de onde tirar dinheiro, mas você vai continuar orando. Não para que Deus faça, que outra pessoa faça aquilo que você quer, mas para que Ele faça que a vontade dEle aconteça na tua vida. Porque se for para passar, o que tiver que passar, é melhor passar com Deus, da forma que Jó nos ensinou, do que passar com o diabo achando que a prosperidade pode trazer a salvação. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa tocar o seu coração, que você continue confiando em Deus, que você semeie a justiça nos seus campos, e você vai colher amor, esperança e salvação. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.